A mamãe foi modista muitos anos e sabia fazer muitos trabalhos, alguns até que eu nunca aprendi. A minha mãe fazia frivolité, que se faz com umas navetes. Ela fazia muito bem, eu nunca aprendi. Ela era muito mais habilidosa do que eu e fazia e costurava muito bem. Eu já costurei muito roupa de vestir. Agora, ultimamente, eu não tenho costurado, só conserto alguma coisa que precisa consertar. E eu gosto muito de fazer, quando vai se aproximar o inverno, eu faço uns sapatinhos de tricô, que tanto serve para uma criança, faço uns maiores para adolescentes, por exemplo, assim, um chale que vai servir como um agasalho para uma pessoa adulta, né? Então, eu gosto de pensar que pode ter uma boa utilidade. Como o ar que eu respiro, eu preciso da cultura e da arte, de verdade, de verdade, de verdade. Reuníamos à tarde. A minha família era muito musical. Ali cantavam velhos, crianças, todo mundo junto. Tudo parece
desde criança, na idade de 6 anos, vendo meu avô, Belmiro Silva, tocar, que era seresteiro. E em algumas festas que ele ia, eu comecei a acompanhar, e aquilo me fascinou muito. Foi onde me levou a começar a mexer com violão. E desde criança, depois, minha casa tinha 3, 4 violão dos amigos que queria ver eu tocar, porque eu fui autodidata e, de uma certa maneira, acabei ensinando alguns a tocar e depois comecei a participar de banda, fazer bailes, que em Uberlândia tinha muito show na época. Quando eu saí com o violão nas costas, lá em Tuiutaba, muitos brincavam. Brincadeira para dizer que músico era uma pessoa à toa, vivia de boa, não fazia mais nada. Música não era profissão. E já da minha época para cá, depois de um certo tempo, eu vim dar aulas no conservatório e o músico, como nós, tivemos a oportunidade de trabalhar ensinando aquilo que a gente aprendeu. Já não era mais um malandro, entre aspas, era já um profissional pronto para poder ensinar também, participar da comunidade como um profissional regulamentado. Que não fui só eu, não, foi realmente alguns professores que tocavam na noite, que inclusive foi a gente que começou a criar a parte popular no conservatório. É o que a dona Clara está fazendo para cá, é uma coisa nova. É isso que ela está querendo implantar. Isso aqui é um músico da noite que toca rock, que toca bossa nova. Não, sim, senhor, então é isso que está rodando. Vamos ver a lista dos convocados para futuros professores. E ela olhou lá, nossa, passou aquelas pessoas que eu te falei que realmente havia tocado nas bandas, quase todos foram admitidos ao conservatório. O conservatório tinha, né, piano, violino, violão, mas quando chegou, né, tanto é que a dona Cora é uma pessoa muito de olho aberto assim para as coisas, ela tem uma sensibilidade fantástica. Então assim, eu já cheguei e fui pedindo, dona Cora, sabe, deixa eu pôr guitarra, contrabaixo, cavaquinho, e ela foi. E a gente foi levando instrumento de casa e ela sempre esteve aberta, sabe, a crescer. Então, por isso que o conservatório se tornou, assim, hoje uma entidade reconhecida mesmo, porque 4.500 pessoas por ano não é brinquedo, não. Canção de estrelas, som de outro planeta, vida que se faz no ar. Canção do vento, todo sentimento, alma de artista. É temporário, trem sem horário, sou maquinista. Ando em nuvens, abismos, ventos e muros. Bebo o presente, sei do passado, sinto o futuro. Eu vou cantar em todo lugar, que o coração deixa levar, meu amor. Quero morar numa canção, harmonizando a solidão. Canção de estrelas, som de outro planeta, vida que se faz no ar. Oh, vida que se faz no ar. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma audição musical da Rádio Educadora. Mais uma vez, numa noite encantada, a presença dela, Cora Pavan Caparelli. E hoje, para abrirmos a nossa audição musical, o Quarteto de Cordas do Conservatório. Uma salva de palmas.
Naquela época, a música clássica tinha muito prestígio. Hoje só se fala da música popular, mas naquele tempo a música clássica era tida muito em conta. Os compositores, os solistas eram muito festejados e muito valorizados. Todo o trabalho da dona Cora Pavan Caparelli. Ela organizava os concertos, as audições dos alunos, cada professor apresentava os alunos, cada professor, uma ou dois, apresentavam conjuntos, quer dizer, canto e violino. Era um festival montado pela dona Cora. A Rádio Educadora só emprestava o espaço, que eu me lembro até hoje, o auditório. E alguns recitais eram transmitidos pela rádio. Na época, a gente não tinha televisão, né, assim tão normal. Tinha, mas era o luxo de algumas famílias. Então, tudo se passava através da Rádio Educadora. Em 1967, teve uma audição de piano a 4 mãos, no conservatório, na Santos Dumont. E a dona Cora selecionou 2 pares para tocar num programa ao vivo que acontecia na televisão. Não me lembro quem que apresentava esse programa. Isso aqui é uma apresentação artística no Uberlândia Clube. Um locutor muito simpático, filho de uma parente minha, Angélica Aspesi, prima da minha mãe, e uma pianista de São Paulo que veio tocar, porque eu trazia muitas jovens pianistas para se apresentarem aqui em Uberlândia. Eu trazia porque eu pensava, Uberlândia precisa de ter oportunidade de conhecer músicos, conhecer declamadores, ver outras manifestações artísticas. E trazia obstinadamente. Ela trouxe 2 grandes nomes do piano internacional. Madalena 2 vezes, e me deu um curso de interpretação, a qual até fui eu que coordenei e dirigi esse curso, aqui, de mais de uma semana. Veio Bruno Seidhofer, que era um grande professor de Viena, tudo trazido por Cora. Nem São Paulo, às vezes, conseguia a verba para trazer esses nomes, e outros tantos que ela trouxe. Então, a atividade cultural custa caro. Ninguém vem de Paris para tocar de graça. Ninguém vem de Viena para dar aula de graça. Papai, Oi, querida. eu estou muito feliz. Obrigada por tudo que você tem feito. Ô, filha, seus estudos serão de grande valia. Mas lembre-se, você está indo para estudar. Podemos ir com a graça de Deus. Estou bem, mamãe? Filha, você está linda. Então vamos. Temos muito chão pela frente. As mulheres naquele tempo tinham menos liberdade do que têm hoje. A ideia dos pais, dos irmãos, era protegê-las, né? Protegê-las do mundo. Mas isso também cerceava um pouco. Mas, em matéria, as moças mais talentosas, como foi o caso da Cora Pavan, que foi a São Paulo se aperfeiçoar, é uma prova que não havia limitação. E, juntamente com o curso de Geografia e História, ainda consegui professor de música. Tive um professor excelente, professor Miguel Antônio Galo, que me acompanhou durante todo o tempo que eu morei em São Paulo, e mesmo depois de formada, continuei indo certo tempo, alguns anos, para continuar a ter aulas com ele. E também tive a oportunidade de ter muitas aulas com a professora Madalena Talhaferro.
o que me levou, por exemplo, a admirar o professor Alfred Cortot. Essa foto, o grupo de companheiras que moravam no pensionato que eu morei, que era anexo à faculdade. Durante 4 anos morei aí, a turma de companheiras do pensionato. Nós convivemos com muitas dificuldades na vida brasileira em consequência da guerra. Havia uma dificuldade muito grande para se conseguir alimentos, para se comprar muita coisa que era artigo de primeira necessidade. E, por exemplo, açúcar era racionado, leite era racionado. Nós morávamos 60 moças num pensionato que era considerado muito bom, mas ali nós tínhamos uma comida restrita. O pão de manhã era meio pãozinho para cada uma de nós que morávamos no pensionato. E o leite já vinha com o café e não podia pôr açúcar. Agora, a cultura, nós tivemos muitas facilidades. Muitos professores vieram, fugindo da guerra, vieram morar no Brasil. E depois também que eles estavam instalados aqui, nós tivemos, assim, uma oportunidade que era muito interessante. Por exemplo, eu tive um professor de História da Arte que não falava uma palavra de português. Ele era italiano, Giulio Davide Leone, ele só dava aula em italiano. Veio um professor americano que ele também nunca deu uma aula em português. Ele só lecionou em inglês, fazia as apostilas e ele gostou muito do Brasil. Ele fundou a Casa do Brasil em Nova York. Então, nós tivemos, por causa da guerra, a consequência da presença desses professores que nós considerávamos verdadeiros luminares. Essa aqui é a dona Dinorá de Carvalho, que nasceu em Uberaba, era uma pessoa muito culta, foi inspetora do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo muitos anos, irmã do professor Gilberto de Carvalho, que também, tanto quanto ela, estudaram os dois na Europa e se dedicaram seriamente à música. Aqui o Mário de Andrade, que foi um luminar da cultura brasileira, e o secretário da escola, Dr. Hamilton Cunha, era gente muito importante. O João Gomes de Araújo, um compositor famoso, que deixou obras muito importantes na música brasileira. Foi, assim, uma grande realização para mim pensar que eu estava concluindo o curso de música, porque eu queria demais. Eu cheguei a cantar na porta do Teatro Municipal com o maestro Villa-Lobos regendo aqueles corais de 1000 vozes estudantis, de 1943 até 1946. Cantei no Coral Paulistano e cantei no Coral da Sociedade Bar. Do Coral Paulistano, maestro Arquerons, um espanhol. E do Coral da Sociedade Bar, Martin Braunwieser. E eu também estudei canto com a esposa dele, dona Tatiana Braunwieser, uma russa, excelente professora de canto. E o maestro Martin Braunwieser foi o criador da Sociedade Bar. Eu pensei que eu precisava vir para Uberlândia e trabalhar aqui,
porque eu sentia que eu tinha tido uma oportunidade, que eu agradecia muito assim a providência divina e ao meu pai de ter me deixado ir para fora e ter me formado. E eu pensava, eu tenho que trabalhar em Uberlândia. Em Uberaba já havia um professor diplomado em Belo Horizonte que já estava trabalhando conscienciosamente, e ele, um professor que já me despertava admiração, que é o professor Alberto Frateschi. Nós tínhamos pessoas muito queridas dando aula aqui. Por exemplo, a professora Amanda Carneiro Teixeira e o professor Inocêncio Rocha. Mas nós não tínhamos nenhum professor diplomado. O espaço físico não era grande, era pequeno. Éramos quase sempre só piano, violino e canto. Depois é que ela foi ampliando. E ela era muito exigente, trazia professores de São Paulo, inclusive grandes compositores, e nós tínhamos que estudar. Lembro muito bem do maestro Camargo Guarnieri, que tive a honra também de ser aluna dele. Na época não era fácil a comunicação, sair de Uberlândia e ter aulas de piano em São Paulo. Às vezes eu ia, por exemplo, com Sandra Santos, nós íamos de ônibus para São Paulo para ter aulas com um grande professor que vinha ensinar aqui, que era o professor Gilberto Tinetti, que vive hoje até em São Paulo, que foi um grande aluno de Marguerite Long em Paris. Era o ano inteiro, sempre tinha um concerto e masterclass desses professores que vinham nos visitar. E a partir desse momento, tudo se passava no Uberlândia Clube. Os professores famosos, internacionalmente, eles se apresentavam fazendo audições para nós e para toda a cidade, dando aula para nós, os professores. Nomes como Camargo Guarnieri, Nathan Schwartzman, Magda Madalena Talhaferro, mil nomes, Gargotini, Miguel Proença, Oswaldo Acucci. Nós tínhamos contato com a música de vanguarda através de Paulo Afonso Ferreira, depois aulas de canto com Serena Rodrigues, que é esposa do Iramar, também ex-aluna nossa e grande professora agora, e aulas de canto com Edmar Ferretti. Eu, particularmente, como fazia canto, talvez isso tenha sido um dos motivos marcantes da minha vida, foi ter oportunidade de cantar com o próprio autor me acompanhando ao piano. Eu cantava as obras de Camargo Guarnieri com ele me acompanhando ao piano. Ele foi um grande amigo e um pai para mim. Ela tinha sempre um sonho na formação de uma orquestra. E enquanto garota, enquanto estudante, a gente via muito isso nas TVs, nos programas, as grandes orquestras sinfônicas. E a gente ficava imaginando, né? Vendo aqueles músicos tocando e todo esse incentivo. E eu praticamente participei da formação da primeira orquestra dentro do conservatório. Então eu, enquanto aluno, né, estava na época, então a Dona Cora já almejava, ela já vislumbrava, né, já tinha esse sonho de formar uma orquestra. Eram elementos novos sendo incorporados, sendo agregados. E quem quisesse estudar, a Cora doava. Ela nunca teve esse problema. Ela não só doava a aula, como ela ajudava os alunos que não tinham poder aquisitivo a comprar os seus instrumentos. A oportunidade que eu tive, então, foi nesse momento, depois de casada, que a minha filha entrou no conservatório. E, para mim, abriu portas, tanto para ajudar meu marido na educação dos meninos, né, das crianças, quanto para mim. Hoje eu sou viúva e tenho um trabalho. Para mim, isso aí é muito rico. Ela dava aula de canto e piano. O conservatório veio depois.
Cora! Vitório! Como foi seu dia? Correu tudo bem. E o seu? Muito bem. Estou escrevendo ao ministro Clóvis Salgado. Eu hoje recebi uma carta dele e acho que há muita coisa a ser discutida ainda sobre a certificação dos meus alunos. Cora, será que não seria melhor ir pessoalmente? Assim, se surgir alguma outra dúvida, você já resolve na hora? Mas é exatamente isso que eu estou pensando. Inclusive, papai se prontificou a ir comigo, caso necessário. Vamos esperar o retorno dessa carta. Mas... por telefone não é possível? Depois, Cora. Depois, se o seu pai não puder, ou eu, nós vamos juntos até o cartório e conseguimos uma autorização para que você possa viajar sozinha. E isso se lhe agradar. Ia, principalmente com meu pai, ao Rio de Janeiro, falar pessoalmente, porque a gente sabia quando ia ser a semana de estudos do Ministério para as escolas que a gente estava pretendendo fundar e tudo. Então, a gente conversava só por carta. Escrevia longas cartas e recebia as respostas. E eu já conhecia a dona Lia Salgado, a esposa dele, porque ela era cantora, uma cantora que cantava não só no Brasil, mas também, principalmente, na Europa. A instalação do conservatório. O dia da instalação. 13 de julho de 1957. Eu estou aqui. Eu estava fazendo o discurso de instalação. De vez em quando, no mês de janeiro, tinha um famoso festival de música de Teresópolis, onde ela chegava para nós e dizia, olha, tem um festival de Teresópolis, nós vamos. Mas a gente não tinha tanto dinheiro. Eu só me lembro que a dona Cora ia com a mãe dela, a dona Adélia, e os 3 filhos, porque já tinha os 3 filhos, Cristina Maria, Silvio e Vitória Milka, já eram pequenos. Então, alugavam um apartamento em Teresópolis e moravam lá um mês, porque dona Cora tinha aula de canto e seguia tudo e nos ajudava a seguir os cursos de piano. Eu, Sandra Santos, mais alguns outros professores. E nós íamos cada ano. Eu fiz uma amizade imensa com uma professora de canto do conservatório lá do Rio de Janeiro, um conservatório de muito nome, Sara Zomberg. Se fosse possível, olha, eu gostaria de mostrar estas fotos aqui, olha, o senhor Heulberger, Maria Helena, Sara Zomberg, eu, aliás, Sara Zomberg, Ataíde Beck, artistas daquela época do Rio de Janeiro. Isso aqui é em Teresópolis, os professores. Então, nós tivemos, assim, um contato que, se nós ficássemos só aqui em Uberlândia, nunca teríamos tido essa oportunidade. Então, eu acho que nós temos que pensar que quantas vezes nós temos que sair da nossa cidade, que ainda naquele tempo não tinha o desenvolvimento que tem hoje, e procurar um meio de conhecermos professores estrangeiros, professores brasileiros que já haviam estudado também na Europa, e daí nós absorvermos aqueles conhecimentos.
Em Brasília, me lembro de ter ido, em São Paulo também, algumas vezes. Eu até, muitas vezes eu fui o motorista dela, né? Isso me deixa muito envaidecido também. Então, algumas vezes sim, algumas vezes meu avô, quando ainda era vivo, acompanhou. Ao invés da mãe acompanhar os passos do filho, os filhos acompanhavam todos os passos da mãe. A Rua Santos Dumont era a rua do conservatório. O conservatório funcionava na 431, tinha um anexo onde era a Rádio Cultura, com muitas salas, e a casa da minha avó era um local de sala de aula. Então, a gente vivia a vida do conservatório. A gente adorava fingir que a gente estava abandonadinho. Então, cada irmão tentava fazer alguma coisa assim, do tipo... Ai, mãe, você não liga para mim, tal coisa assim, mas não é verdade. Ela ligava para todos nós, ela corrigia os deveres e ela era muito enérgica. E ela queria, a gente tinha que ir muito bem na escola, em todas as matérias. E ela ajudava a gente com história, com geografia, inglês, meu pai ajudava, o que fosse. Mas eu lembro que a gente adorava dar uma de pobrezinha, abandonadinha, porque minha mãe não estava lá. Mas não é verdade, ela estava lá o tempo todo de olho muito aberto. E ai de nós se a gente não fizesse tudo no tempo e na hora. E aqui, na minha casa, eu e a minha filha Cristina. Dona Cora? Bom dia, professor Celso. Bom dia. Como foi a viagem? Tudo bem, graças a Deus. A propósito, eu trouxe a lista com todas as assinaturas dos conservatórios de Minas. A senhora conseguiu. Que maravilha! Muito obrigada, professor. Trago também as saudações dos nossos amigos, parabenizando pela iniciativa, compreende? Estão todos confiantes. Que bom. Quando nós fundamos o conservatório, eu coloquei curso de violão, curso de acordeon, porque são instrumentos muito bonitos, que têm um repertório muito grande de excelentes autores, que precisavam de ser valorizados, reconhecidos. Quando foi para eu fazer a doação do conservatório para o governo do estado de Minas, surgiu uma polêmica que não podia ter o curso de acordeon e nem de violão, porque não eram instrumentos eruditos. Então, eu fui trabalhar para mostrar e demonstrar que eram instrumentos eruditos e que deveriam ser ensinados em todos os conservatórios estaduais de música de Minas, porque já havia diversos outros estaduais, desde o de Diamantina, que foi o primeiro fundado pelo presidente Juscelino Kubitschek, nesse tempo, governador de Minas, né? Então, foi preciso um trabalho muito persistente e a assinatura dos diretores de todos os conservatórios que já existiam em Minas, juntamente com a minha assinatura e a minha carta, pedindo no Departamento de Ensino Médio Superior da Secretaria de Educação, em Belo Horizonte, para que fosse liberado e aproveitado, e que esses instrumentos fossem ensinados oficialmente. 2 pontos que eu vou exigir
para eu assinar a doação do conservatório para o governo do Estado de Minas são os seguintes: que possa haver o curso de violão e o curso de acordeon em todos os conservatórios mineiros e que os professores de música dos conservatórios mineiros recebam igualmente aos professores de português, matemática, inglês das escolas estaduais. Sérgio, por hoje é só. Obrigada, dona Cora. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. Acha que tenho vocação para o canto? Olha, se continuar a se empenhar assim, vai chegar lá. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Mais um aluno, Cora. Em menos de 10 anos, triplicou o número de alunos. A cidade crescendo e o conservatório já não comporta mais tanta gente. Claro que não. São mais de 400 estudantes aqui. E você, conversou com os deputados estaduais? Como foi? O que eles disseram? Disseram que vão nos apoiar no que for necessário em relação ao Estado. Que ótimo. Inclusive, conversei com Jaci de Assis e também o Dr. Juarez Altafim. E, claro, mencionei o meu desejo de criar a faculdade de dança. Porque, afinal, os alunos querem estudar e por que não? Por que não? Bem, aqui está a lista que você me pediu. Eu datilografei. Mas, Cora, você vai doar tudo isso mesmo? Um terreno, 18 pianos, o acervo da biblioteca, tanta coisa. Todos os instrumentos, vídeos e todas as fotografias negativas. Tome nota de tudo que lhe falei. Claro, com certeza. Não se preocupe disso. Mas posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está segura dessa doação? Estou sim. Para que isso, Cora? E vou lhe explicar. Se doarmos o acervo da nossa escola superior, quando a Universidade de Berlândia for fundada, passará automaticamente para o curso superior de música, que fará parte da universidade. Ótima ideia, Cora. Eu acho que ela teve uma presença assim, imensa de dar essa oportunidade para a cidade, de trazer tudo, porque tudo que a gente ouve falar, né, de arte que veio para cá, a faculdade, a dança, a música, o canto, foi ela que trouxe para nós. Então, pensando bem nessa questão assim do curso de dança, né, da universidade hoje, eu fico pensando o quanto a dona Cora lá atrás teve participação. Enfim, eu me emociono porque é isso. A fala dela foi contundente. Eu não consegui ir pela universidade, mas eu criei. Né? Porque ela, de certa forma, ela conseguiu arrumar um jeito de trazer a dança para a cidade. Então, eu olho isso hoje como artista da dança, como formadora, e eu acho que é indiscutível e maravilhoso pensar que a gente tem uma pessoa que não é exatamente da área da dança, mas que estava lá atrás buscando recursos para a dança. É o programa do 2º Festival de Balé, porque muitos anos nós fizemos uns festivais de balé aqui na cidade e eu mantinha uma escola de dança que pertencia à Faculdade de Artes. Aqui está até escrito Academia de Balé da Faculdade de Artes da Universidade de Uberlândia. Porém, lastimavelmente, alguns membros da administração da universidade não concordavam que uma universidade pudesse ter curso de dança, pudesse ter curso de balé. Então, eu fui obrigada a encerrar essa atividade. Fiz a doação da escola para uma professora uberlandense, a professora Lisete de Freitas,
e ela continuou brilhantemente o curso. E nós perdemos, sendo que hoje já é sabido que uma universidade federal pode ter curso de dança e tem. Então, demorou, mas chegou o momento. A primeira escola de balé da cidade funcionava na sala da minha casa. Era muito engraçado, porque quando eu chegava em casa, eu tinha que ir para a cozinha, e da cozinha eu podia assistir a aula de balé com meninas lindas, todas desfilando no espelho da minha casa. Era o local improvisado da escola de balé. Vinha uma professora de São José do Rio Preto e era uma diversão. 2 vezes por semana, aula de balé. Era 9, 10 anos, talvez pouca coisa a mais, né, que tudo isso foi acontecendo. O conservatório é 2 anos mais velho do que eu. Então, toda essa fase inicial e principalmente a fase da estadualização, a gente pôde participar. Uma das conquistas grandes foi transformar o conservatório em centro interescolar de artes. Tinha que consultar a Secretaria de Educação, tinha que pedir permissão para mudar certas coisas, tinha que fazer... Era uma ginástica muito grande. E essa parte da gente fazia isso, essas mudanças, só se faz com reuniões, quando a gente começa a fazer um grupo. Isso, de 71 até 74, 75, mas nunca nós deixamos de nos comunicar, de procurar trabalharmos juntas e com aquela conexão em busca do progresso para o ensino musical. Tanto que nós conseguimos, eu e a Marina, transformarmos o Conservatório de Uberlândia e o de Montes Claros em centros interescolares de música, ampliando, além do ensino de música propriamente dita, trazendo artes plásticas, artes cênicas, trazendo a arte da dança para os nossos conservatórios e possibilitando que houvesse aulas gratuitas para a nossa mocidade. Não existia. E a nossa para aprender música. E o pessoal queria aquele pianinho e tal, e coisa assim. Quando começa a entrar a parte que nós colocamos nos programas, aí nós colocamos na grade curricular, por exemplo, conjunto instrumental. Aí pronto, desabrochou muita coisa. Isso tudo é muito bom. E isso só acontece quando reúne várias cabeças e começa a pensar e resolve fazer e querem fazer. Eu acho que tem a força da gente, quando a gente quer fazer, a gente faz. Tinha, sim, dificuldades, é claro, né? Eu fiz parte da turma de teatro também. Eu fiz teatro na época com o Flávio Cioli, na turma de Giz. Nós fizemos aquela peça, O Capeta de Caruaru, que fez um sucesso danado aqui na cidade na época. Então a gente lutava com muita dificuldade, sabe? Hoje em dia, assim, esse teatro maravilhoso, né? Com essas facilidades todas, nós não tínhamos. Éramos nós que entrávamos para o teatro, subíamos as luzes, afinávamos as luzes, colocávamos no linóleo, colocávamos no cenário, tudo. Era o próprio artista que tinha que se dispor a fazer. Então, isso era uma vontade que as coisas acontecessem aqui na cidade. E não simplesmente, as coisas aqui são tão difíceis, então vamos para São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, tentar uma vida artística. Então, eu acho que tinha também essa vontade aqui. Talvez isso viesse também dela, né? Porque numa época
muito mais remota, ela teve essa vontade também e ela fez acontecer. Para eu conseguir o reconhecimento dos cursos superiores de música do Conservatório Musical de Uberlândia em 1961, eu fui de ônibus 16 vezes, mês por mês, ao Rio de Janeiro, com recurso próprio. Porque eu nunca recebi um centavo de nenhum dinheiro brasileiro para ser diretora do curso superior de música de Uberlândia. Nunca. Eu tive a preocupação de criar de lutar pela nossa universidade e também, por que não lembrar, da criação também da Escola de Medicina. E nós necessitávamos de uma escola de engenharia. E a emenda parlamentar que criou a Escola de Engenharia é da minha autoria. E a Escola de Engenharia era importante porque era a única escola federal vinculada ao governo federal e como instituição pública para a criação da nossa universidade. E a dona Cora foi uma professora presente, ela nunca esteve ausente dessas grandes e fecundas iniciativas culturais para a nossa cidade. A universidade, no início, enfrentou uma dificuldade com as escolas que eram isoladas. E, passando para a universidade, perdiam muita autonomia. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu fui um dos primeiros reitores. Aqui, os professores, logo depois que se ampliaram os cursos, o doutor... Esse é o Juarez Altafim, perto do Jaci? De Assis, não? Não, é o Juarez Altafim, Jaci de Assis, Genésio Melo Pereira, doutor Rondon Pacheco, a Madrilar, o diretor da Escola de Direito, Ciro de Castro Almeida, e eu. E o que você acha? Que ela já deveria ter se aposentado. Vitório? Está tudo bem, Cora? Estou pensando em pedir demissão da faculdade. Pensa nisso com calma. Continuei com o curso de música, mas aí começaram aquelas primeiras demarches para transformar a universidade em universidade federal. E sendo federalizada, claro que ia ter remuneração. Em vez de
como eu, trabalhar sem ganhar nada, as pessoas começaram a pensar: a escola vai ser federalizada, vai ter verba federal, vai ter... A escola de engenharia já estava começando a ter uma verba federal. Eu fiz um pedido de livros de arte ao Ministério da Cultura e o pedido foi aceito. E eu recebi, naquela ocasião, eu não sei dizer se era 250 mil cruzeiros novos, eu me esqueci que dinheiro que era naquela época, mas foram 250 mil alguma coisa. Então, deu muito ciúme. Por que que a Faculdade de Artes estava recebendo livros? Nós precisávamos de livros de arte. Eu fui à Europa com meu marido, por nossa conta, por conta do meu marido, e eu trouxe umas coleções de CDs, de vinis, para dar aulas de história da arte e de história da música. Isso deu uma inveja tremenda, porque como é que eu consegui comprar? Foi o Vitório que pagou para mim os vinis. Depois disso, o Dr. Juarez Altafim, que estava como reitor da nascente universidade, mas já tinha havido outros, né? Ele perguntou se eu podia, que eu ia com o Vitório aos Estados Unidos, se eu podia representar o curso a universidade num congresso da LASPAL, que era um congresso de bolsas que iam ser distribuídas para a América Latina, Latin America Scholarship, e tinha essa sigla, LASPAL. Então, eu falei que eu poderia, e nós fomos sem despesa nenhuma para a universidade, nem um centavo. Ficamos uma semana em Miami, frequentando esse congresso da LASPAL. Eu anotava tudo e eu sempre gostei de estudar inglês. Estudo até hoje. Quando eu cheguei, eu comecei a receber uns bilhetinhos e pregavam na porta da sala que eu ocupava para a direção da Faculdade de Artes. Muitos bilhetinhos, jogavam debaixo da porta. Então, eu fiquei muito magoada com aquilo, porque eu pensava que os professores do curso de música me tivessem amizade, fossem meus amigos, e eu me dedicava de todo o coração, e havia feito a doação de tudo que eu pude, lá até hoje, lá no Campus Santa Mônica, há livros e livros que foram dedicados a mim, por amigos, por pessoas conhecidas, livros de arte, tudo. Eu doei tudo, porque eu precisava de ter um volume grande de livros para que os cursos fossem reconhecidos. Não se entende uma escola de nenhum conteúdo conceitual que não tenha uma biblioteca. Eu pensei o seguinte: eu já trabalhei muitos anos, a universidade está funcionando, vai ser federalizada e, com a minha presença ou não, ela vai seguir, porque o que eu podia fazer era fundar o curso, que foi o primeiro curso superior fundado em Uberlândia. Isto eu fiz. Então, aí, continuar não era a dificuldade. Então, eu pensei, conversei com o Vitório, conversei com meu pai, minha mãe, falei, eu vou ficar só na direção do conservatório. Eu não voltei, mas não tem importância. A universidade cresceu, é maravilhosa,
O curso de música é excelente, tem excelentes professores. Eu não fiz falta lá, porque diz que ninguém é insubstituível. Há excelentes professores. Então, eu só tenho alegria de um dia ter dado o primeiro passo para que essa escola existisse. Eu não tenho mágoa nenhuma de ninguém. Eu sou amiga de todo o coração, eu sei todos que queriam o meu afastamento. Eu não tenho mágoa de ninguém, sinceramente. Boa tarde, dona Cora. É a sala dela? Vim deixar alguns documentos. E o que são esses documentos? Queremos saber como foram realizadas as obras. Houve licitação? Vocês estão suspeitando da Cora, estão? Boa tarde, professora Clara. Boa tarde, dona Cora. Boa tarde. Sou o advogado Guilherme, vim deixar os documentos com a senhora. Claro. Gostaria que visse e entrasse em contato conosco assim que puder. Pois não. O conservatório foi feito sem licitação. E no governo Nildo Cardoso, eles cobraram: Dona Cora, onde está a licitação? Cadê o projeto? Quem foi o executor? E o conservatório, em boa parte, ele foi construído com dinheiro das pessoas, por doações. Não foi feita licitação e a obra foi feita e entregue para o Estado. E não tinha como prestar conta, mas também não tinha dinheiro do Estado envolvido. A obra foi feita e entregue. Aí ela teve que contratar um advogado para provar que ela não havia roubado, porque ela não havia recebido dinheiro nenhum do governo. O conservatório ficou pequeno, tanto é que a dona Cora alugou um anexo na João Pinheiro, porque não cabia mesmo, porque lá não tinha o segundo andar, né? Foi quando eu falei que ela, danadinha, fez uma rifa de um Fiat, vamos para a rua vender e subiu o segundo andar lá, com a luta de todos mesmo, sabe? Assim, sem verba do governo, né? Na verdade, segundo e terceiro. E fomos, né? Lentamente, trabalhando e conseguimos ampliar o conservatório. E nessa mesma época foi quando eu desenvolvi o projeto do teatro e do multimeios. Né? Que era o grande sonho dela, né? O grande sonho. Até um ano atrás, a gente estava pensando, será que a gente não consegue ir a Belo Horizonte, conversar com políticos para dar um apoio para a gente construir o nosso teatro dentro do conservatório? Parece impossível, mas tem um projeto que torna isso viável. Pessoas muito próximas a ela foram que a traíram, entendeu? Eu sempre fui meio visionário e gosto de, assim, eu sinto as coisas, né? Eu senti naquele momento, vou te falar a verdade, senti naquele momento que o ciclo de música, não vou desmerecer ninguém hoje, pelo amor de Deus, porque hoje o nível é muito alto também do conservatório, mas aquele ciclo de burburando, de muita gente, música de cá, e eram concertos todo mês, tal. Eu senti que tinha chegado ao fim. Nessa hora eu senti que tinha chegado ao fim. Tipo assim, bom, daqui para frente se mudou tudo, a concepção vai ser bem diferente. Não vai ser aquela mistura de aula com música. Parecia que os rumos estavam tomando mais para a aula. Né? Você dar a aula, aquele horário certinho, tudo arrumadinho, mas já se perdendo um pouco do que é a música. Fizeram até um abaixo-assinado, né, contra a saída dela. Mas eu acho que ela própria não quis ficar.
festival também, eu acho que passou a ser também esse outro lado, né, da visão da Dona Cora, de saber também que o conservatório tem os seus limites, né, acho que enquanto espaço público, enquanto estudo, dela também provocar esse lado social. Então, hoje, através das leis de incentivo, o festival já vai completar seu décimo ano, e justamente ele criou essa marca no sentido de acontecer algo não somente como festivo, como um evento. Um evento, se for sem sentido nenhum, é evento, né? É evento, eles... Agora, os eventos bem estruturados, bem planejados, eles dão continuidade. Então, por mais que a gente tenha hoje, com vários alunos, hoje você pega a âmbito nacional, o Festival de Cordas, justamente com isso que a Dona Cora, quando eu falei no início, né, sonhava dentro do conservatório, ter tudo isso. Então, acho que esse trabalho dela, né, juntamente, né, com todos os professores que organizam o Festival de Cordas, é uma marca dela, porque ela consegue colocar isso na periferia, em outras cidades, com pessoas que não têm condição. E aqui que a gente falou, né, no lado da música, isso tudo se iguala, né? Essa questão da emoção, independe, né, de classe social, de tudo. Então, acho que isso é muito forte quando ela, até hoje, né, ela faz as grandes aberturas do festival, ela faz o encerramento, ela vai assistir os ensaios, ela vai assistir, né, as preparações, o que está dando certo, o que está dando errado. Então, isso para o Festival de Cordas também é uma grande marca dela. É fundamental no festival. Ela faz todo aquele trabalho que nós não podemos fazer, que é o trabalho de contato com todos os nossos patrocinadores. Ela busca o apoio das entidades e, se a gente deixar, ela vai fazer até outras coisas que a gente tem outras pessoas que podem fazer por ela, mas as coisas que ela faz, ninguém mais pode fazer. Desde 2004, o festival é a maior referência musical para os alunos dos instrumentos de cordas, digamos, cordas friccionadas, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, sem dúvida nenhuma, é o principal encontro que acontece na região do Triângulo Mineiro dessa natureza, né? É onde, em uma semana, os alunos se reúnem com professores convidados, muitos internacionais, né? Nas últimas edições de 2009 para cá, tem vindo professores dos Estados Unidos, né? Então, é um momento fantástico para que os alunos aprendam novas técnicas, tenham contato com músicos de altíssimo nível, de excelência musical, e é um ponto de motivação. Ela realmente instiga nós a promover, a buscar algo novo. E a cada ano fala assim, pessoal, vamos para o próximo ano ser cada vez melhor, vamos inovar com mais coisas mais bonitas. Olha, eu quero ver você, quando termina o festival, ela fala assim, Cássio, eu quero ver você tocando mais coisas o ano que vem. Quero ver mais arranjos bonitos, quero ver muito mais gente participando. Ela não deixa ninguém de fora. Ela não faz acepção de nenhuma pessoa. E se ela sente que um aluno está excluído daquele grupo, ela faz questão de pegar aquele aluno e fazer ele inserir ao grupo, né? Então, assim, é um ato muito generoso que eu vejo na Dona Cora, de querer justamente não deixar ninguém ficar de fora, seja em qualquer tipo de evento que ela promove, ou seja, do aluno participar, das pessoas participarem desse evento. Se ela souber que tem esse tipo de aluno fora, ela procura toda a organização
e consegue fazer com que aquele aluno ingresse ao grupo. Eu recebi uns telefonemas me cumprimentando por causa de realizar aqui o Festival de Cordas. E esse rapaz, que é o Isaac Andrade, ele é um estudioso que leva realmente muito a sério a aprendizagem e a execução musical. A gente se reuniu na casa dela para conversar sobre como poderia me ajudar, né, para mim ir para a Rússia agora. Sentou eu, meu professor Kayame, a dona Cora na sala, assim, e a gente foi conversando, buscando meios, tendo ideias, né? Esse momento para mim foi marcante, né? Nós na sala da casa dela conversando sobre o meu futuro, né? E assim, isso foi bem marcante, né? Porque até então não tinha um contato, não tinha tido contato assim de sentar para discutir oportunidades para o meu futuro, né? A gente tinha conversado, ela sempre me apoiava, sempre perguntava como é que estava, me ligava, mas dessa vez foi um momento especial, assim. Eu gostei que você fez o portamento, muito bem feito. Obrigada. Quer fazer de novo? Pode ser. É muito bonitinho. Essa música é bonitinha, essa aqui também, acho uma gracinha. Posso começar de novo? Pode. De vez em quando ela me conta de uma criança ou de outra pessoa, ou que esteja estudando canto com ela, ou piano. Ela adora continuar descobrindo gente, descobrindo talentos, dando oportunidade para as pessoas. Ela adora isso. Nós temos excelentes professores de música aqui em Uberlândia, principalmente graças ao curso de música da universidade, e no conservatório também temos professores muito sérios. Mas há alguns professores que estão se conformando de serem, vamos dizer, usar uma palavra muito forte, de serem medíocres. E eu acredito que nós temos que estimular, porque a inteligência ela é muito grande e é progressiva. Se nós trabalharmos nosso conhecimento, nós podemos fazê-lo crescer de uma maneira incrível. Todo ano, ela faz um apanhado de várias escolas, vários alunos. Aluno, por exemplo, carente, que não pode comprar um piano, sabe? Então, resultado, ela pega um piano, reforma um piano e dá aquele piano para a pessoa que melhor sair naquele estudo, sabe? Já deu vários, eu já reformei vários pianos para ela. Então ela faz isso. Agora até deu uma ideia para ela melhor, porque reformar piano fica muito caro, sabe? E não é uma coisa boa. Então eu falei para ela, é melhor a senhora fazer o seguinte, fazer um apanhado com várias pessoas e dar um piano novo. Fica melhor. Então, ela aceitou essa ideia, sabe? Então, eu acho que vai fazendo isso aí. Mas é muito bom isso que ela fez, porque tem muitas pessoas que não poderiam adquirir um piano de jeito nenhum. E, no entanto, tem vários aí que já ganhou dela o piano. Não esqueça até hoje, quando a dona Cora me disse, olha, você precisa começar a dar aulas no conservatório, porque eu vinha de uma família pobre, que não tinha condições,
E eu me lembro até hoje, uma primeira classe de crianças, porque eu sempre sou especialista em pedagogia musical. 15 anos quando comecei. E hoje tenho 69 e nunca parei. Mas o Conservatório de Uberlândia me deu essa oportunidade de ter uma formação que na época foi válida, de ter uma formação pedagogicamente que foi justa, porque se não fosse essa formação, eu não estaria onde eu estou hoje, professor no Instituto Dalcroze de Genebra, onde faz 40 anos que eu sou professor lá. E para o meu próprio orgulho, orgulho do nosso Brasil, o único brasileiro que ensina na escola. Então ela abriu também as portas do palco para me ouvir, para que eu pudesse colocar um pouco da minha arte. Trabalho que eu desenvolvo com 2 músicos, também professores da universidade, o Kayami Satomi e o Mábio Duarte. Nós formamos o Brasil Trio. E o Brasil Trio ele teve a sua estreia no ano de 2003 na série também Pro Música da Dona Cora. Ela nos convidou e estimulou, foi assim um grande incentivo para o nosso trabalho. Magda, gostou da aula? Sim, Cora, muito. Na minha família, todos nós gostamos muito de música. Inclusive, você conhece o Vitório, meu tio? Assim, de vista, quando eu venho até aqui, eu o vejo no consultório. Ele queria que eu lhe perguntasse se pode ir até a sua casa falar com seus pais. Ele gosta muito de canto. Eu acredito que ele queira que você o acompanhe ao piano. Falarei com o papai. Você... Magda, Bença, tio. Deus lhe abençoe. Boa noite. Boa noite. Foi uma boa coincidência.
Nos anos zero desse novo milênio, teve uma movimentação organizada pela Dicult, Proexufo e pelo SESC, Uberlândia, na Igreja do Espírito Santo do Cerrado, da dona Lina Bobardi, com seus arquitetos mais jovens, companheiros aí de trabalho. E esses arquitetos, dona Lina já morreu, esses arquitetos vieram e teve, na verdade, um final de semana, um sarau poético, filosófico, arquitetônico, artístico e tudo mais, para se discutir a questão da restauração da Igreja do Espírito Santo do Cerrado. Quem é que estava representando essa geração mais antiga desta cidade de Uberlândia? O casal Caparelli, Dona Cora e o seu marido. Estavam lá, participaram do debate, assim como fazendo um corte. Em 2005, quando, então, deputado federal Gilmar Machado, no Estação Cultura, ele chamou a classe artística, a classe de produtores culturais, para quê? Para discutir o Plano Nacional de Cultura. Quem é que estava lá? Dona Cora. Então, isso é maravilhoso. Acho que isso é de uma inquietude, né? de que ela perpassa essa... Então, acho que também não é um quadro fixo, né? de um espelho, assim. Eu acho que eles deviam ter barras também. Ser pioneiro naquele período deve ter sido extremamente barra, mas também devia ser de uma coragem, né? Fabulosa, amorosa, sabe? A música é, se não a maior, uma das maiores artes. Desculpe, eu vou puxar a brasa para o meu lado, não é? É a arte mais favorável à formação de um caráter íntegro. Ela disciplina, ela desenvolve capacidades mentais de grande acuidade, de grande sensibilidade. Ela humaniza, ela é um fator extraordinário de humanização e de desenvolvimento. Dona Cora tem um perfil em Uberlândia, como eu diria, gigantesco, profundo, na era da educação musical. Da educação musical, principalmente, não é? Foi uma batalhadora, é uma mulher inquebrantável. Ela doou muito, não só de si, mas de seu capital também. Ela formou gerações. Ela sempre esteve procurando ir ao encontro do auxílio para as pessoas que precisavam, que tinham talento, sempre. Isso que eu acho que um artista nunca pode deixar de carregar, que é essa poética de resistir. É a poética da resistência, sabe? Eu acho que... E é isso que a Dona Cora, para mim, meio que representa e que eu me inspiro muito, porque a gente não pode deixar de resistir. Porque senão as coisas vão acabando na cidade. O que normalmente acontece? Os artistas, eles vão indo embora, porque eles vão encontrando outras possibilidades fora. Então, a cidade deste artista passa a ser para ele assim, puxa, eu comecei aqui e tal, mas não tem jeito, eu preciso ir para fora. E a gente até entende esse movimento, né, de buscar, de ir, mas e quem é que fica? Quem é que vai ficar? Quem é que vai resistir? Quem é que vai propor? E para mim a Dona Cora, a minha inspiração em relação à Dona Cora é muito por aí, porque ela fica
porque ela não para de propor, porque independente de lei de incentivo ou não, porque assim, quando surgiram as leis de incentivo, ela já estava buscando, né, possibilidades de trazer pessoas, de trazer grandes artistas, de trazer formação, né? E ela continua fazendo isso e acompanhando. E é isso que eu acho que é bacana pensar e se inspirar. É como resistir. Tinha uma coisa muito que a gente gostava muito de fazer, sabe? Escondido. Quando a gente é menina, gosta de fazer as coisas escondidas, né? Na rua da vovó, era descida, quando chovia, então descia aquele enxurradão no meio, nessa arceta, né? Então a gente tirava o calçado e descia dentro d'água. Ninguém ficava sabendo. A gente também tinha as obrigações. A Cora também, mesmo sendo filha única, a Cora também foi criada com rigor. Dona Cora, e essa vontade da senhora ter essa escola foi estimulada por a senhora ver a vocação musical também das pessoas aqui nessa cidade? Também, mas por uma coisa também que me toca muitíssimo. A minha avó, mãe do meu pai, lavou roupa para fora. Lavou roupa com as mãos dela durante 6 anos para o meu pai e o irmão dele poderem fazer o curso ginasial em Uberaba, porque não existia escolas gratuitas. E meu pai, graças a esse esforço da minha avó, fez um curso ginasial excelente e se formou assim, graças àquele trabalho. E eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa para recompensar a minha avó de tudo que ela fez. Porque a nossa família era muito pobre. Então, acho que a gente tentar fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que não podem pagar é muito importante. Foi por isso. A minha avó chamava-se Carolina Ancone Pavan. Foi uma mulher de fibra. De fibra. Nunca pensei se eu podia fazer as coisas porque eu era mulher. Eu fazia, ia atrás. Ninguém me falou que eu não podia. Eu fui e fiz. E continuo. Ninguém falou para eu parar. Eu não paro. Tenho os meus sonhos, minhas vontades. A arte no sentido mais amplo. Nós que somos daqui temos
temos tons de cora. Levamos no coração a música que toca tons de cora. Levamos no coração a música que toca tons de cora. Nós que somos daqui temos tons de cora. Levamos no coração a música que toca tons de cora. Levamos no coração a música que toca tons de cora.